Em março de 2021, o Brasil vivia um período de isolamento provocado pela pandemia de Covid-19. Em meio a esse momento de muita tensão, um policial que atuava na PM da Bahia acabou pegando em armas, pintando o rosto de verde e amarelo e indo para o Farol da Barra, em Salvador, onde efetuou disparos e gritou palavras de ordem. Essa ação acabou tendo um desfecho trágico que gerou muita discussão sobre saúde mental e as condições de trabalho dos policiais brasileiros. Fala galera, Joel Paviotti aqui, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai bater um papo sobre uma história que aconteceu recentemente, mas que ela foi, na minha opinião, como estudante da segurança pública, um divisor de águas quando a gente pensa em saúde mental do trabalho policial e da polícia e o desgaste que o policial tem tido nos últimos anos de tentar combater o crime e, enfim, acabar não conseguindo pelo menos diminuir essas questões. E a Bahia talvez seja um melhor exemplo disso. A Bahia, ela está hoje, para quem estuda segurança pública, ela é o estado com maior emergência, com maior urgência de violência urbana. Os grupos criminosos se multiplicam, as cidades, os bairros dominados por essas organizações também, a violência. Muitas cidades são consideradas as cidades mais violentas do Brasil, estão na Bahia. O estado da Bahia é um local que a segurança pública precisa estar muito ligada nos próximos meses e anos. E esse caso do policial Wesley, ele é interessante para a gente entender o desgaste que a segurança pública e as políticas muitas vezes desastrosas de segurança pública causaram na cabeça de agentes da segurança. É muito interessante essa história e vamos acompanhar ela com a gente aqui. Edu, roda a vinheta. Galera, a Insider é uma das empresas que apoia e acredita nesse canal desde o comecinho, tá? Vocês já conhecem o nosso trabalho aqui. Quem tá aqui desde o começo sabe que eles nos ajudam bastante. Pessoal, eu sempre falo o quanto eu adoro as roupas da Insider. E se você ainda não conhece, eu acho que já passou da hora de conhecer. Não dá pra comparar um tecido tecnológico como esse com o algodão comum. A sensação de conforto ao vestir esse tipo de camiseta é outro nível. Além disso, ela desamassa no próprio corpo e ajuda na retenção de suor e odores. Eu sempre falo das tech shirts da Insider e às vezes me esqueço de falar, por exemplo, das cuecas, né? A gente fala muito das camisetas, mas tem que falar das cuecas também. Rapaziada, as cuecas da Insider é um outro nível. Eu não quero saber de outra roupa. Eu tenho certeza que com você vai ser igual. Entra no site da Insider, usa nosso cupom Iconografia12, você ganha 12% de desconto em cima do valor do carrinho. Se você pegar o kit com 5 cuecas performance, seu desconto é ainda maior, porque no kit as cuecas estão bem mais baratas, tá? Papo dado, entra lá no site, pega logo o kit 5 cuecas performance, aplica o cupom Iconografia12 para renovar o armário com conforto e tecnologia. Galera, o policial militar Wesley Soares Góes tinha 38 anos quando perdeu a vida após ser atingido por disparos dados pelos próprios companheiros da polícia militar da Bahia. A ação ocorreu no dia 28 de março de 2021 e foi bastante criticada e ainda causou controvérsias dentro da própria polícia baiana e brasileira. O soldado Wesley Góes trabalhava na 72ª Companhia da Polícia Militar em Itacaré, na região sul do estado da Bahia. Segundo seus colegas de trabalho, Wesley era um bom profissional, era uma pessoa calma, alegre e muito querida pela corporação. Ele estava noivo e se casaria em breve. No dia em que ele perdeu a vida, Wesley saiu normalmente para trabalhar para cumprir o seu plantão, mas acabou saindo de seu batalhão, localizado a 270 km de Salvador, pegou armas e munição e se dirigiu até o Farol da Barra. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ao passar pela Avenida 7 de Setembro, no centro de Salvador, Wesley começou a efetuar disparos de dentro do carro. Então, uma perseguição policial teve início e ele fugiu por quase 5 quilômetros até o Farol da Barra. Wesley Góes chegou ao Farol da Barra portando um fuzil com 5 cartuchos de munições e um revólver com 33 munições para, enfim, recarregar. O Farol da Barra é um dos principais pontos turísticos de Salvador, mas naquele dia a movimentação era pequena por causa do isolamento que marcava o país em função da pandemia que a gente estava passando naquele momento. O soldado Wesley, então, começou a atirar para cima
e a gritar palavras de ordem. O Wesley Góes chamava as pessoas para se unirem a ele dizendo, abre aspas, palavras do Wesley, comunidade, venha testemunhar a honra ou a desonra de um policial militar da Bahia. Em outro momento afirmava, abre aspas, não vou admitir que violem a dignidade e honra do trabalhador, fecha aspas. Segundo seus colegas de trabalho, Wesley Góes era contra o lockdown e não concordava com a ideia de que a polícia deveria intervir quando alguém violava o isolamento. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, Wesley Góes alternava entre momentos de lucidez e momentos de loucura, típico de um surto psicótico. Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o soldado Wesley teve um surto psicótico e, por mais que os policiais tivessem tentado negociar com ele, não conseguiram contê-lo. Wesley Góes estava com o rosto pintado de verde e amarelo e chegou a arremessar bicicletas em banhistas e a atirar isopores de ambulantes no mar. Além disso, ele chegou a empurrar motos de PMs e uma viatura. Familiares de Wesley foram chamados para ajudar na negociação, mas não chegaram a tempo de impedir o pior. Galera, esse papo de saúde mental do agente de segurança pública é um papo que a gente tem que trabalhar, que a gente tem muito polícia aqui que segue a gente, muita gente que gosta do serviço policial, muita gente que não gosta também, mas o serviço policial, ele é extremamente necessário para a sociedade que a gente vive e a gente precisa cuidar da saúde mental dos nossos policiais. E uma coisa que é muito doida é que a gente vê o reflexo das políticas públicas de segurança da Bahia na saúde mental desses caras. Ou a política nacional também. Ou os discursos que desfaziam a necessidade da política nacional. Ou os discursos que, enfim, se solidarizavam com o que era a política nacional. Então, esse cara, ele no meio de todo um desastre de que ele estava passando como um profissional, ainda tinha que conviver com uma série de narrativas diversificadas sobre do que fazer como um agente público de segurança. Isso vai minando a saúde mental das pessoas. E a pandemia foi um momento em que essa saúde mental, principalmente desses agentes que não pararam, ela foi bastante prejudicada. Eu vou indicar para vocês um vídeo que tem aqui no nosso canal do Silvio, um policial militar que invadiu um programa de TV armado e ele não aguentava mais as condições de trabalho que ele tinha na polícia militar. Isso foi nos anos 90, tá? Ou início dos anos 2000. Eu vou indicar para vocês esse vídeo porque é muito importante que vocês assistam ele depois que vocês assistirem esse vídeo do Wesley aqui, para você conseguir compreender que isso já aconteceu outras vezes. Então, o Wesley tava lá no Farol da Barra, tava jogando isopor de comerciante de ambulante no mar, tava dando tiro pra cima e tal. Por volta das 18 horas e 30 minutos, o soldado Wesley fez uma contagem regressiva e atirou ao menos 10 vezes contra o Batalhão de Operações Especiais da Bahia, que tinha sido chamado para tentar contê-lo. Os policiais do BOPE, então, atiraram de volta e acabaram acertando o Wesley. Estrito cumprimento do dever legal. Infelizmente, os caras estavam com escuro e precisaram executar, né, abater o Wesley, tirar a vida dele para eles garantirem que, enfim, ele não faria mais mal a outras pessoas. Enfim, ele estava atirando nos caras, legítima defesa também. O Wesley foi levado para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Wesley Góes foi enterrado em Itabuna, onde viviam os seus pais. O seu enterro, galera, foi marcado por muita comoção, aplausos e uma homenagem feita por colegas de profissão, familiares e amigos que lançaram fogos de artifício durante a sua despedida final. A ação policial gerou muita controvérsia e discussões políticas, inclusive, sobre o caso, a saúde mental dos policiais e tudo que a gente está vivendo. Segundo seus colegas de trabalho, durante os 13 anos em que ele trabalhou na polícia militar, o Wesley Góes sempre foi um profissional exemplar e nunca apresentou qualquer comportamento que pudesse indicar problemas psicológicos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os policiais que atenderam a ocorrência seguiram todos os protocolos de gerenciamento de crises para poder conservar e poupar a vida do Wesley. Eles negociaram por 3 horas e 30 minutos sem sucesso. Os policiais do BOPE só efetuaram os disparos contra ele depois de serem alvejados por pelo menos 10 vezes. Diante da ameaça, a equipe e os moradores da região, eles tiveram que acabar
atirando no cara. Parlamentares de oposição ao governo da Bahia começaram a criticar o Rui Costa, que é do PT, e as suas medidas restritivas contra as aglomerações. Então começou a ser usado esse fato, e o fato dele ter falado que ele era contra esse negócio de prender trabalhador que estava na rua e etc, como um discurso político para atacar o Partido dos Trabalhadores, que era o governo da Bahia e ainda é, né, no momento desse vídeo. A politização do caso também gerou bastante controvérsias e especialistas em segurança pública vieram ao público afirmar que o que aconteceu com Wesley Góes deveria servir de alerta para a discussão sobre saúde mental e assistência psicológica para os policiais. Até mesmo uma greve geral de policiais na Bahia foi defendida por membros da oposição ao governo baiano, mas essas sugestões não foram levadas adiante e as circunstâncias da perda da vida de Wesley passaram por uma investigação dentro da própria polícia, que a gente hoje não sabe qual foi o desfecho, mas a gente sabe que foi por conta de um surto psicótico. Na época do falecimento do policial Wesley, a morte dele foi usada tanto pela esquerda quanto pela direita. A esquerda falava que o policial Wesley estava sofrendo de uma lavagem cerebral por narrativas de WhatsApp e que ele havia se fanatizado por um lado politicamente, enquanto a direita falava que ele acabou fazendo esse tipo de coisa porque ele estava inconformado com o caso do lockdown. Viraram narrativas e na verdade quem perdeu foi a família do policial Wesley, porque realmente para você ser policial nesse Brasil você precisa ter um psicológico muito bom. Então o policial militar colocou aqui e falou, cara, às vezes a gente tenta prender alguém que é rico no Brasil, mas começa a ligar a autoridade de tudo quanto é lugar e você não sabe direito o que você faz. É muito complexo essa situação. E ainda mais a saúde mental do policial, certo, galera? Então vamos lá, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, não esquece de fazer essas 3 coisas. Se possível, ajuda a gente no Apoia-se, a partir de R$2 vocês dão uma força pra gente na assinatura e tem conteúdos exclusivos. E no Pix também, se vocês quiserem, tamo junto, fui, valeu, até uma próxima.